Bom, eu sempre faço no início dos vídeos uma breve introdução, assim, me apresentando o programa e depois o convidado se apresenta. Então, eu já vou dando início aqui. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela, eu sou médica veterinária. Eu atuo na parte de clínica e cirurgia geral de pequenos animais. E eu também tenho uma clínica veterinária que fica no extremo sul de Santa Catarina. O nome da cidade aqui é Balneário Gaivota. O De Frente com a Vet, que é esse quadro de lives que eu criei ano passado, eu criei com o intuito, então, de passar mais conhecimento aos donos de animais, porque tem muita live no ramo veterinário voltado aos veterinários e pouco aos donos dos animais, né? E daí eu busquei assuntos então relacionados, tanto com especialistas na área de veterinária, quanto com tutores e, por exemplo, agora com uma pessoa que tem um cão-guia para a gente falar desse assunto que é tão importante, né? Aí eu vou pedir para você se apresentar, então. Tá, bom, eu sou a Melina, sou turismóloga, palestrante, criadora de conteúdo e deficiente visual. Tenho o cão-guia, a Hillary, é uma labradora preta, que ela tá deitadinha aqui no chão. E ela tá comigo já tem 6 anos. Agora, comecinho de julho, dia 2 de julho, ela faz 9 anos. Então, ela já tá no processo aí de quase aposentadoria. Então, esse assunto de cão-guia, eu até estava comentando com a minha funcionária, eu acho que a parte mais importante de ser frisada é a parte do trabalho, né? Que eles são cães de trabalho, não devem ser tratados pelas pessoas que têm contato e que não são os tutores, né? Não devem ser tratados como pets. Eu ainda estava comentando com ela que às vezes a gente vê um cão, a primeira de quem gosta, assim, o primeiro intuito é ir lá e brincar com o cão e dizer, ai, que fofinho e tal, mas aquele cão, quando ele tá a trabalho, isso pode atrapalhar, né? Aí eu Sim. queria que tu falasse primeiro, para a gente ter uma introdução melhor, primeiro um pouco da história de como a Hillary veio para a tua vida, que eu acho que é interessante o pessoal saber. Eu tenho uma degeneração na retina chamada de distrofia de cones e bastonetes. Eu descobri há 22 anos atrás. Mas como a doença é degenerativa, ela foi se agravando com o tempo e há 10 anos atrás eu realmente precisei encarar a questão da deficiência visual. Isso foi em 2011, final de 2010, começo de 2011, começou esse processo aí de agravamento. E quando eu percebi que a minha visão realmente estava piorando e que eu precisaria usar bengala, que eu não teria independência para andar sozinha, eu já comecei a procurar me cadastrar em várias instituições que entregam cães-guia, tanto no Brasil, que são poucos, como principalmente fora do Brasil. Isso foi em 2011 e a Hillary veio para mim em 2014, em março de 2014. Ela veio através do SESI, né, em parceria com o Instituto Íris, que fez o treinamento dela. E foi um projeto que eles entregaram 9 cães-guias, infelizmente o projeto não existe mais. Na época, eles estavam entregando para funcionários da indústria e, coincidência ou sorte, né, ou destino, eu comecei a trabalhar na indústria em fevereiro de 2014 e ela veio em dezembro eles entraram em contato comigo, mas como eu era do comércio, eu não pude participar da turma de dezembro, mas como eu estava mudando de empresa, eu consegui entrar na turma de março, né? E aí veio a Hillary para mim. No começo do treinamento, a gente passa por um processo, tipo um processo seletivo, né? Os instrutores, eles entrevistam os deficientes visuais para poder conhecer a nossa rotina, conhecer o nosso perfil.
ver nossa caminhada, ver como é que é a nossa mobilidade também com a bengala. E só depois eles vão falar se eles têm um cão pra gente ou não. Porque o contrário, né, do que muita gente pensa, é que basta ter o cão treinado que ele serva para qualquer pessoa. Não. Ele é meio que um casamento. Eles precisam ter o cão parecido com o nosso perfil para que dê certo. Por exemplo, não adianta eles darem um cão que anda muito devagar para uma pessoa com deficiência visual que anda rápido. Ou um cão que não se adapta fácil a ambientes diferentes para uma pessoa que viaja bastante como eu, por exemplo. Então, tem várias coisas que precisam ser analisadas antes deles escolherem quem vai ficar com aquele cachorro, né? Com aquele cão-guia. Aí, após ter passado por todo esse processo seletivo, eles falaram para mim que tinha um cão para mim, que seria a Hillary. E aí, no dia 9 de março, a gente foi para um hotel aqui em São Paulo para poder fazer o treinamento. Só que a Hillary só chegou no hotel no dia 11 de março, que nos primeiros dias a gente fez uns treinamentos assim de cuidados de higiene com o cão, de comportamento. A gente teve algumas aulas mais técnicas, né, teóricas, para poder depois ir para a parte prática mesmo, que é quando os cães chegaram. A gente ficou 2 semanas no hotel, fazendo um treinamento intensivo, porque a gente precisa aprender a ser guiado pelo cão, aprender a fazer a leitura corporal deles e, por exemplo, quando tem escada, a Hillary coloca o focinho na minha perna para me avisar. Então, cada cão, dependendo de alguma situação, ele vai ter um jeito diferente de te avisar. Mas é claro que isso, no começo, é um pouco difícil, assim, da gente identificar e com o tempo que a gente vai percebendo tudo isso. E aí, passadas essas 2 semanas, a gente retorna para casa. E aí, a hora que a gente senta e chora. Eu não tenho filhos ainda, mas eu associo como se fosse a chegada da maternidade, assim, que você chega com aquele bebê e você fala, e agora? Né? O que eu vou fazer? Por mais que eu já tive um animal de estimação, eu já tive um cachorro, né? Vários cachorros, mas é uma coisa totalmente diferente, porque um cão-guia, digamos que eles têm treinamentos específicos, comportamentais, regras, coisas que a gente não pode fazer e que a gente precisa fazer para poder para eles aprenderem que a gente é o líder deles, né? Sim. E no começo, como eles já vêm pra gente com 1 ano e meio, 2 anos, que nem a Hillary, no caso, ela veio para mim com 2 anos e 8 meses, demorou até ela entender que não era ela que mandava. E teve, assim, eu precisei, por causa de algumas dificuldades que eu estava tendo, até por não saber me portar mesmo e de falar para ela eu que mando, sabe? Sim. Eu fui estudar sobre comportamento canino, eu fui entender algumas coisas para aprender melhor como lidar com todas essas questões. Mas no começo não é fácil, é difícil, porque quando a gente está usando a bengala, a gente tem uma forma de fazer a leitura dos obstáculos. Normalmente eu encontrei o buraco, desviei do buraco, encontrei o poste, desviei do poste. A gente faz uma leitura de uma forma, e com cão-guia não. A gente perde toda a referência que a gente tem com a bengala, então a gente precisa aprender a confiar no cão, além de todas as teimosias iniciais deles, se distrair muito quando passa outro cachorro, às vezes não querer fazer muito bem o caminho que você quer, coisas assim, até eles, sei lá, entenderem que a gente que manda e a gente aprender a lidar com eles também. Então, essa fase inicial, assim, é um pouquinho mais delicada. É uma relação de confiança, na verdade, né? Que é como Sim. se ela fosse seu funcionário e que ela tem que confiar em você e você confiar nela, né? Isso. E leva um tempo. E querendo ou não, assim, no começo, a gente conhecia outras pessoas com cão-guia. Eu sabia que ajudava, mas até você não tem noção de como realmente ajuda. E como é impressionante a inteligência deles, assim.
E aí, até a gente entender tudo isso e perceber e passar por situações que mostram mesmo isso, você fica inseguro, né? É normal. Até a gente, com uma outra pessoa, a gente tem insegurança. Até mesmo quando alguém vai me guiar, eu fico com receio. Será que a pessoa vai lembrar de me desviar? Será que a pessoa vai ficar distraída mexendo no celular? Né? Que isso já aconteceu uma vez, logo no começo. Eu tinha um pouco receio de fazer lugares diferentes com ela, por insegurança mesmo. Então, quando eu descia do metrô, da estação de trem, eu pedi uma ajuda do funcionário para depois a gente seguir. E uma vez a funcionária foi me ajudar, ela ficou mexendo no celular, eu meti a cabeça no orelhão. Com tudo, Bah, assim, sabe? E eu falei, nossa, se fosse com a Hillary, ela não teria deixado eu bater a cabeça. verdade, porque ela tá concentrada naquilo, ela aprendeu, ela tá concentrada naquela situação, né? E não sei se você sabe, mas você comentou que estudou bastante a respeito até nesse processo de busca dela, né? Mas é um dono para a vida toda desse cão. Sim. Tanto que quando eles chegam em casa, assim, quando o primeiro mês deles em casa, é orientado que ninguém da família interaja com o cão. Que nem eu moro com meus pais e, na época, meus dois irmãos. E quando ela chegou em casa, eles tinham que ignorar a presença dela, para ela entender que eu era líder, que eu era dona, que ela tinha que me obedecer. E foi muito difícil para eles, né? Porque é normal, ela vinha querendo pedir carinho para eles, tentando chamar atenção, e eles tinham que ignorar a presença dela, né? Mas É, é, toda a família tem que se adaptar nesse novo estilo, assim. sim. Mas agora não, agora brinca, agora tá tranquilo, mas é só no primeiro mês mesmo que tem essa Tá? recomendação. E com pessoas diferentes ali que a gente tem comentado, só quando ela está em trabalho, tipo quando ela está te guiando por algum lugar, o ideal então é não distraí-la, mas quando ela está em horário de descanso, por exemplo, ela pode ser tratada como um cão ou ainda assim não. Pode. Porque assim, a gente precisa lembrar que ele é um cão-guia. É que nem a gente. A gente tem nosso horário de trabalho que a gente tem uma postura. A hora que a gente sai do trabalho, a gente tem outra postura. A gente está mais relaxado, mais leve. E eles também querem. Ontem eu levei ela numa pracinha que tem aqui perto de casa, que sempre no final da tarde o pessoal se reúne lá para os cães interagirem. E lá ela estava de folga. Eu soltei ela correu, ela brincou. Na hora de ir embora, eu chamei, ela veio perto de mim, prendi, a gente veio embora. Então, é muito importante que eles tenham também esse momento de cachorro, né? Eles devem ter eles têm esse espaço, sabe? Esse direito. E aí as pessoas podem interagir normal. Mas sempre lembrando, quando eles estão a trabalho, guiando com o equipamento, né? Que é o arreio, aí não interagir. Ah, eu ia dizer, tem a ver então com o equipamento que ela está vestindo, ela consegue fazer essa distinção de quando ela está a trabalho, ela está com o equipamento. Quando ela está sem o equipamento, ela está descansando, ela consegue fazer essa distinção. Consegue. Tanto que falam que quando eu coloco o arreio nela, a expressão dela muda, ela fica mais séria. Que Todo mundo legal. fala isso. Que legal. Bom, eu anotei algumas perguntas assim para te fazer. A primeira pergunta que daí você comentou da bengala, você chega a abandonar a bengala quando está com ela ou é uso conjunto? Depende da situação. Como funciona? No começo, eles pedem para a gente estar com as duas. Eu não vou usar o bengala enquanto ela está me guiando, mas no início eu tinha a bengala na bolsa para, sei lá, caso acontecesse alguma coisa. Mas hoje não, hoje a bengala fica no armário. Eu uso muito raramente, se de repente, sei lá, algum dia ela está indisposta, ou sei lá, eu vou só na portaria buscar alguma coisa, sei lá, alguma coisa aqui dentro do condomínio, ou eu vou sair à noite, vou num show, alguma coisa que não é legal para ela, eu vou com a bengala também. Que nem no carnaval eu fui no sambódromo, eu deixei ela em casa e fui com a bengala. Então, assim,
Sim, ocasiões eu uso a tem que bengala lembrar ainda. que tem situações que o funcionário não está adequado para o momento, né? Sim. E esse processo de busca, assim, quando tu decidiu que ia ter ela, que você comentou, eu decidi que eu vou ter um cão-guia. Tu se baseou com outros cães-guia que tu viu? Como é que foi, assim? Tu pensou, ah, não, eu quero ter um cão-guia porque, sei lá, porque eu acho bonitinho, porque eu acho interessante. Como foi, assim? Inicialmente foi porque eu via que os meus amigos que tinham cão-guia, eu acho que eu conheci uns 2 ou 3 na época, eles tinham bastante independência. E outra porque, assim, uma questão psicológica, eu achava que eu me sentiria menos deficiente visual com cão-guia do que com a bengala, né? Mas isso era um processo ainda que eu estava passando de aceitação. Eu tinha muita vergonha de usar bengala e eu achava que eu me sentiria mais confortável usando um cão-guia. Mas isso tudo era ilusão na época. Lógico que depois isso foi mudando, mas foi um incentivo, né, na época também para que eu quisesse ter um cão-guia. Além de amar cachorro e ver o trabalho deles, mas tinha essa questão de enganação psicológica. Sim, tem todo esse processo, né? De quem um dia estava vendo e viu aquilo, viu a visão, digamos assim, saindo entre os dedos, né? Sim, Eu não posso dizer que eu sei qual é a sensação, eu não faço ideia, eu só posso te dizer que tu é uma pessoa admirável e que cada obrigada. vez que eu vejo alguma postagem tua, eu me admiro com pequenas coisas, eu fico assim, meu Deus. Obrigada. A da maquiagem é algo fantástico. Gente, se vocês não viram o vídeo da maquiagem, é fantástico. O pessoal É, gostou, sim. eu achei fantástico. E assim, para quem tá pensando, por exemplo, para quem tá passando ou passando por uma situação como a que tu passou, que sabe que é uma questão de tempo, ou ainda uma pessoa que realmente nunca teve a visão, né? Mas que tem um interesse em ter um cão-guia, ou ainda uma terceira situação. Por exemplo, uma pessoa que tem um filho, né? Eu não sei se é adequado para crianças, até é uma dúvida que eu tenho também. É uma pessoa que tem um filho, independente dele ter agora ou futuramente, né? Alguém que é deficiente visual, que não tem a chance ainda, né, de ter a recuperação da visão, como é que ela pode, por onde ela começa, né? Além do Google, assim, qual que, não sei se tu sabe algo a esse respeito. Eu até escrevi um artigo no meu blog, como conseguir um cão-guia. E lá eu coloco o nome das instituições e tenho o link para poder fazer o cadastro nessas instituições. Então, assim, o primeiro passo é se cadastrar nas instituições e meio que esperar, que aí eles vão entrar em contato. Mas antes disso tudo, é importante que a pessoa tenha mobilidade, porque, como eu falei, a gente que vai dar o direcionamento para o cão. E, assim, principalmente na fase inicial, que é essa fase de adaptação, às vezes acontece muito deles, sei lá, fazerem o contrário, fazerem algum caminho diferente, sei lá, de repente era para virar direita, virou esquerda, e se você não tem muita mobilidade, você não vai conseguir direcionar direito o cão e perceber se ele fez alguma coisa errada ou não. Então, tem várias questões assim que precisa pensar muito bem antes de querer ter um cão guia. O trabalho é lindo, ajuda muito, traz muita autonomia para a gente, mas também é muita responsabilidade. É uma vida, né? É um filho que nunca cresce, que depende de você para o resto da vida. Então, você precisa lembrar disso também, que você vai ter cuidados com a higienização, escovar o pelo, escovar os dentes, limpar a orelha. Se fizer sujeira na rua, você que vai recolher, né? Então, tem todo um cuidado que a pessoa precisa ter muita maturidade e responsabilidade para poder ter um cão-guia também, não é simplesmente pegar o cão. Ele vai ficar doente, né? Ele tem várias coisas assim que precisam levar em consideração também antes de tomar essa decisão. Acho isso muito importante de ser lembrado, né? Ele não é
o funcionário que vai se aposentar e vai para casa depois, né? Ou o Uhum. funcionário que depois do horário de serviço vai para casa. Ele é um funcionário que depois do horário de serviço é seu filho, né? É. Que nem eu vou Então, viajar, eu preciso separar as porções de ração, eu preciso levar a caminha, eu preciso levar o potinho para ela comer, para ela tomar água, saquinho para recolher. Então, assim, né, é um filho e você tem toda essa responsabilidade. aí você comentou da aposentadoria. Como é que funciona? Isso é um processo, é um prazo dado ou é conforme você vê o rendimento dela? Como é que funciona essa parte? Quando é que você sabe que chegou o momento da aposentadoria? Eles se aposentam mais ou menos com 10 anos de idade, 10, 11 anos, normalmente 10 anos. Mas, às vezes, pode ser que um cão com 7 anos, sei lá, teve algum problema de saúde e precisou se aposentar antes. Então, é muito analisada a condição física do cão para poder tomar essa decisão. A Hillary, graças a Deus, ela tem uma disposição incrível. Quando eu falo que ela tem quase 9 anos, o pessoal não acredita. Às vezes ela tem mais disposição do que um filhote, né? Um cão-guia de uma amiga minha que é bem mais nova que ela. Então é muito relativo, mas essa é a média. E aí ela se aposentando, ela vai ser um animal de estimação. Ela vai continuar comigo, mas vai ser um pet. Né? Ela não vai poder frequentar mais todos os lugares comigo, não vai poder pegar metrô, pegar ônibus e fazer tudo que eu faço com ela. E aí, teoricamente, eu pego o cão, que aí ele vai começar a, né, trabalhar como cão-guia no lugar dela. E tu sabe como funciona esse processo, assim, claro, não aconteceu contigo ainda, mas de trazer outro cão e a Hillary estar em casa, ou nesse primeiro mês eles não podem ter contato algum? Sabe como funciona essa introdução de um novo cão-guia? Não sei exatamente. Eu sei que tem a apresentação, acho que é feito aos poucos, mas exatamente assim eu não sei como vai ser. Mas eu sei que não vai ser fácil com a Hillary, porque ela é ciumenta, acho que vai ser complicadinho. Sim, todos eles, ainda mais que tanto tempo, né? Era só ela, digamos assim, como pet e ela como funcionária. Até ela entender esse processo também é complicado, né? É. Eu queria ver se tu tem como dizer pra gente alguma. Primeiro, se ela já teve algumas situações de ficar doente, de ter que ir ao veterinário, como que foi? Já várias vezes. A Hillary, ela veio com um probleminha de escape de urina. Eu não falo que é incontinência urinária, porque, pelo que eu sei da incontinência, é quando a bexiga está cheia. Mas vazava xixi mesmo quando ela tinha acabado de fazer xixi. E hoje é controlado com homeopatia, né? É uma questão emocional. Mas no começo, eu vivia no veterinário com ela, fazendo exame. Ela chegou a fazer uma cirurgia, que eu me arrependo um pouco, mas não tinha como eu saber, né? Mas a gente já, que nem anualmente ela faz um check-up anual, que era para ter sido feito agora em abril, agora em março, quer dizer, mas por causa da pandemia não fez ainda. Então a gente tem, é muito importante todo esse acompanhamento e esse cuidado, porque eu preciso que ela esteja sempre com a saúde em ordem, né? Sim. E aí eu queria, como que funcionam as viagens? Assim, viaja só você e ela? Como foi a primeira viagem? Essa eu acho que é a questão que deixa todo mundo mais incógnita, assim. É. Depende, a gente faz viagem só eu e ela, como faz viagem também acompanhada, né? Depende muito da época e do momento. Muitas vezes eu gosto de viajar sozinha com ela. Que nem agora em abril, eu ia fazer uma viagem sozinha, eu e ela. A gente ia ficar 20 dias viajando pelo Nordeste, ia visitar 4 estados. Mas não rolou.
era meio que uma viagem de despedida, sabe? Porque eu não sei como é que vai estar a disposição dela, né, daqui para frente. Então, mas enfim, vamos esperar para ver. A primeira viagem sozinha que eu fiz com ela foi para Curitiba. Um ano depois de ter pego ela, foi em abril de 2015. Eu peguei ela em março de 2014. E foi uma viagem que eu decidi fazer porque eu queria saber de fato se ela trazia a minha independência de volta, se, sei lá, se o cão guia realmente de fato ia me trazer essa liberdade de ir e vir, por saber, né? Sabia que em São Paulo a gente tinha uma independência grande, mas queria saber como é que era num lugar desconhecido para mim e para ela. Quando a gente chegou em Curitiba, eu me arrependi. Me arrependi assim porque eu fiquei com medo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, num lugar que eu não conheço nada, né? Com um cão guia que meio, sei lá, recém se formou e ela não conhece nada e como é que a gente vai fazer. Mas depois de chorar muito e me acalmar, eu resolvi começar a sair, porque eu falei, eu não inventei essa viagem, não gastei esse dinheiro para ficar trancada no quarto do hotel. E aí, aos poucos, a gente começou a sair, né? No primeiro dia, a gente ficou mais próximo do hotel. Depois, no outro dia, a gente foi se afastando, pegando ônibus. E foi uma experiência incrível, incrível. Ela estava super agitada, que é normal, porque era um lugar diferente. Mas a gente conseguia sair do hotel, voltar para o hotel, fazer as coisas tudo com segurança. E foi muito bom. Foi bom para mim, né? Porque me trouxe essa questão da confiança. Eu me senti vitoriosa porque eu consegui vencer esse medo e foi bom para poder estreitar mais os nossos laços, assim, eu ver que realmente a Hillary foi feita para mim e que o mundo que me segura agora, sabe? Ver que foi assim, foi muito bom mesmo. E viagens internacionais, assim, tem a mesma autonomia com ela? Funciona da mesma forma nos outros países? O pessoal é tão, eu acho que é um pouco mais, na verdade, educado do que aqui, mas como funciona, assim, fora do Brasil, em comparação, se você pudesse comparar? Então, depende muito, né? Assim, dos lugares que eu fui da América Latina, eu tive um pouco de problema, assim. E na Argentina, vários lugares se recusaram a aceitar a gente, ou seja, né, melhor dizendo ela, mesmo eu falando que era cão-guia, mesmo eu mostrando a lei do cão-guia, não queriam saber. A lei lá não funciona muito bem. E foi estressante, porque imagina você passeia o dia inteiro, tá morrendo de fome, tá doida para entrar no restaurante para comer e vários não aceitam a sua entrada. Ou querem que você coma do lado de fora e tava frio na época que eu fui. Então, foi um pouco estressante. No Uruguai foi tranquilo, eu tive problema em um lugar só, e no Chile também foi relativamente. Teve alguns problemas que se recusaram. Agora, nos Estados Unidos, eu acho que como a cultura do cão-guia tem há mais tempo, e eu acho que eles estão mais acostumados a ver cão-guia por lá, né, do que aqui no Brasil, lá é muito tranquilo, não tive problema nenhum. Era como se eu nem tivesse com ela. Eu só sabia que eu estava com ela porque também as pessoas se impressionam, acham lindo e querem conversar e elogiam, sabe? Sim. Mas não tive problema de falar, não, aqui você não entra. Nossa, que complicado, tipo, que triste, na verdade, para eles, assim, né? Porque tantas pessoas se beneficiam disso e, no caso lá, as pessoas acabam perdendo isso, porque acabam perdendo, às vezes, até a vontade, né? Complicado. Sim. Por isso que ainda para fora do Brasil eu não viajei sozinha, por causa desses problemas. Que nem na Argentina, o que eu fazia? A gente passeava, fim de tarde deixava ela no hotel e depois eu fui com meu namorado, aí a gente ia comer. Deixava ela no hotel e ia comer, para evitar esse problema. Então, são coisas. E como funciona, já que você comentou que você ia no restaurante e tal, e a alimentação dela
tem um horário específico? Ou, por exemplo, você está passeando, passeio o dia inteiro, como você comentou, às vezes a gente bate perna e até se perder no horário, ou não? Ela se alimenta em tal e tal hora. Não, ela tem os horários para alimentação. Ela só come ração e ela tem os horários específicos. Até porque, controlando o horário da alimentação, eu consigo saber quando ela vai fazer o número 2. Sim. E aí eu consigo controlar e saber aquela hora para ela fazer e para evitar que ela faça em lugar indesejado também. Interessante. E assim, situações agora, né? Situações assim que tu achou que ela superou, que ela se superou, que aconteceu alguma coisa assim muito marcante e ela fez algo inesperado assim, positivamente, no caso, né? Tu lembra? Teve várias situações, né? Mas uma que acho que foi a primeira que eu falei, caramba, como eles são inteligentes. Eu fui num shopping aqui em São Paulo, chama Shopping Morumbi. Ele fica perto de uma estação de trem. E eu fui encontrar uma amiga minha que enxerga. E eu desci da estação de trem, fui a pé até o shopping com a Hilary, a gente entrou, encontrei a minha amiga, a gente passeou pelo shopping. E aí a minha amiga meio perdida, eu que levei a minha amiga para a saída que ela ia encontrar o namorado dela. Aí eu levei ela em uma outra saída, falei, bom, agora eu preciso achar a saída da estação. Aí eu falei, Hilary, encontra a saída. Ela tá sonhando aqui, tá latindo. Eu falei para ela, encontra a saída da estação. E aí eu sabia mais ou menos, né, porque eu conheci o shopping, e fui dando direcionamento, direita, esquerda, e chegou uma hora que, assim, ou virava para direita ou para esquerda. Aí eu falei, e agora? Aí eu parei, pensei, aí eu falei, eu acho que é direita. Eu falei, direita, encontra a saída da estação. Ela virou para a direita, deu meia volta e foi sentido contrário, para a esquerda. Aí eu falei, olha, tá me desobedecendo. Eu falei, bom, como eu não sei exatamente onde eu tenho que ir, vamos ver onde ela vai me levar. Aí eu parei de dar comando. Eu só falava, encontra a saída da estação, encontra a saída da estação. E ela me levou certinho para a saída da estação. Que legal. O sonho tá bom. Né? E assim, eu nunca tinha pedido isso para ela antes, sabe? Eu fiquei impressionada. Eu falei, como que ela sabia que era aquela saída, que aquela saída era da estação? Ok, ela deve ter gravado porque foi por onde a gente chegou, né? Mas. E assim, já aconteceu também algumas vezes de eu pensar que eu queria ir em um lugar, não dar comando nenhum para ela, e ela me levar naquele lugar sem eu falar nada, sabe? Às vezes eu penso, será que eu passo na padaria? Não sei. Tá, sei lá. E do nada ela entra na padaria. Nossa. Nossa. Não é nenhuma transmissão de pensamento, eu acho que é uma transmissão de energia, né? Que a gente vai passando assim. Que é como o animal em si, o pet em si, ele já é como se fosse uma extensão do nosso coração. No caso, ela é uma extensão do teu coração e de uma parte do teu corpo, né? E como pet, falando como pet, assim, quando ela tá em casa, ela também tem brinquedos, ela gosta de brincar do quê, principalmente, assim, de busca ou não, ela prefere outras coisas menos parecidas com o trabalho. Não, ela adora bichinho de pelúcia. Ela gosta de brincar com bolinha também, ela adora. Ela brinca de buscar, mas às vezes ela brinca um pouco, depois cansa. Assim, ela não é aquela que fica em casa brincando insistentemente, sabe? Ela Sim. chega uma hora, ela vai, brinca, busca, depois cansa. Aí ela vem querendo brincar de novo. Ela ganhou um leão de pelúcia da minha tia, que agora é o brinquedo preferido dela. Direto ela tá com aquele leão brincando, né? Mas ela adora brincadeira de esconde-esconde também. Ela gosta de brincar. Isso, E quais situações, assim, que
Claro, tem as óbvias também, mas você pode falar até as óbvias, que às vezes para o pessoal até o mais óbvio deve ser falado, né? Esses dias eu li em algum lugar, o óbvio nem sempre é óbvio. Uhum. Quais as situações que não é recomendado levar ela? Só respondendo antes, o brinquedo favorito dela é garrafa PET. Aí ela enlouquece. É bom que é barato, né? É bom que é barato. Pois é, às vezes você gasta um monte com bichinho, você dá uma garrafa PET, ela se diverte muito mais. Eu não gosto, não é recomendado levar em lugares com muito barulho e às vezes multidão, mas depende muito do que, né? Eu não gosto, não levo ela em show, em lugar que tem barulho muito alto, que nem eu fui no Sambódromo. Em show, eu também não gosto de levar. Eu levei uma vez, mas porque eu não tinha escolha, só que eu não fiquei até o final do show e eu também não fiquei próximo do palco, sabe? Eu fiquei mais afastada, que não Sim. tinha tanto som e fui embora bem antes do show terminar. Casamento eu também não gosto de levar por causa do barulho da festa, além de eu não me divertir tanto, porque eu fico preocupada com ela. Eu levei uma vez também, mas eu fiquei do lado de fora do salão de festas por causa do barulho. Entrava só para comer, sabe? Depois ficava a maior parte do tempo fora. Mas, assim, essas ocasiões, assim, que lugares que eu considero que seja desconfortável para ela também. Sim. E quando vocês saem, assim, sempre você leva uma garrafinha PET, alguma coisa para ela tomar água também, nesse estilo, ou também não? É só nos horários certinho? Eu levo o potinho de água, o potinho, como é que chama? Ele é dobrável, assim. Sim. E a água, normalmente, eu pego num lugar. Se eu tô Ah, viajando, eu levo uma garrafinha, porque eu não sei onde eu vou encontrar água. Mas se eu saio, se eu sei que eu vou no shopping, se eu vou no restaurante, alguma coisa, eu sei que eu vou ter mais facilidade de ter água à mão, aí eu não levo. e ali você comentou do problema no país específico. E já tivesse problema em voos específicos, alguma coisa assim, ou não? Nunca teve, sempre foi tranquilo. Eu tive problema voltando do Chile, que eles exigiram que eu colocasse focinheira nela, sendo que cão-guia não pode usar focinheira. E eles ficaram questionando um monte de coisa desnecessária. E foi um estresse enorme. Eu tive que comprar a focinheira, senão eles não iam me dar meu bilhete de embarque. Tanto que ela não usou. Eu coloquei a focinheira na hora de entrar no avião, ela ficou tirando a focinheira. Aí os comissários meio que riram, não tá acostumada, não tá gostando. E joguei dinheiro fora e passei um estresse totalmente desnecessário. Mas tirando isso, assim, não tive problema de recusa ela entrar no avião, por exemplo. Sim. Nossa, tadinha dela, né? Da situação dela, assim. Foi interessante essa E, volta. e tu já chegou a conhecer outros cães de serviço sem ser cão-guia, assim, né? Nessas voltas que tu dá pelo mundo e nos contatos que tu tem, porque tem cães de vários serviços, além do cão de apoio emocional. Eu digo Sim. cão de trabalho, tem o cão para pessoas com problemas epiléticos, enfim. Tu já chegou a conhecer alguma outra pessoa que tinha esses outros cães de serviço também? Não, eu já cheguei a encontrar em lugares, principalmente nos Estados Unidos, mas não que eu cheguei a ter contato com a pessoa, por não saber também se eu me aproximasse com a Hillary, se a pessoa ia se incomodar, sabe? Porque normalmente era de casa Uhum. quente. E aí, até pela questão do idioma, sei lá, não, né? Acho que lá fora é um pouco mais diferente daqui, assim, tem essa questão mais rígida do treinamento, do respeito, então só distante. Meu namorado que falava, ou alguém que estava comigo falava, tem um outro ali, tem um cão-guia, não, é um cão de serviço, tá assim, mas Sim. nesse sentido, mas não de próximo mesmo. Ai, mas enfim, a situação da descoberta
como é que eu vou dizer, dessa inteligência animal, eu acho que é algo tão fantástico, né? Como diz tu, todos os dias tu deve se surpreender. E a gente que não conhece, então, fica cada vez mais surpreso também, né? É maravilhoso. E assim, agora a parte que eu acho mais importante, assim, quais as recomendações do que não fazer quando ver uma pessoa com um cão guia? O que você não deve fazer, o que a pessoa não deve fazer? Bom, o principal é não interagir com o cão, é não oferecer alimento para o cão. Isso também é extremamente importante. E eu acho que isso não só para cão guia, mas de modo geral, se você não conhece o cachorro, não dê comida para o cachorro antes de perguntar para o dono. Porque uma vez eu levei ela num lugar de pet club e ela estava solta, né? Porque ela foi para brincar. E deram um palitinho para ela e depois ela botou tudo para fora dentro do carro, né? E eu não sabia que tinham dado alguma coisa, eu soube depois. Então, isso daí é importante também não alimentar. Nunca segurar no equipamento do cachorro também quando eles estão guiando, porque isso atrapalha eles. Eles estão concentrados ali naquela função. Então, se você quer oferecer ajuda, pergunta para a gente. Em momento nenhum, encoste no cão, no equipamento do cão. E não distrair o cachorro, né? Acho que isso, né? Acho que é o principal. Uhum. E depois, assim, já que a gente falou da aposentadoria, tu já teve, como é que chama? Orientações, assim, a respeito de como vai ser esse desapego dela do cargo, digamos assim, como simplesmente não usar mais o equipamento, ou tu vai ter que ir levando ela a trabalhar, mas cada vez menos? Como é que funciona essa desvinculação? Não tive orientação nenhuma, porque falta um ano ainda, né, para ela se aposentar. Então, eu acho que isso vai ser só quando chegar a hora mesmo. Mas Uhum. eu acho que, sei lá, ela vai estar mais cansada também. Acho que vai ser uma coisa meio que, não sei. Algo que a gente Sinceramente, não sei. pensa quando acontecer, né? É. Bom, eu acho que de questões assim que eu separei para perguntar, acho que são essas as principais. Eu queria dizer que a tua história é inspiradora para muitas pessoas, tanto aquelas que têm algum tipo de deficiência, quanto nós, eu digo porque eu não tenho nenhum tipo de deficiência, mas eu acho que é mais inspirador ainda. E a gente que trabalha com animais e vê como eles são muito mais importantes, eles podem ter funções tão essenciais na vida das pessoas, né? E por isso a gente deve batalhar para que eles tenham cada vez mais lugar, cada vez mais respeito, que é como você falou, não é porque é um cão guia que eu tenho que esquecer que ali é uma vida, que a gente tem que estar responsável por aquele animal, né? E principalmente a responsabilidade daqueles que estão ao redor, né? E que a gente viu os exemplos que você comentou de outros países aí que não tem esse respeito, que graças a Deus, pelo menos pelo que eu percebo aqui no Brasil, a gente tem uma cultura um pouco melhor, fora essa parte de distração, assim, animal. Ainda não é perfeito, mas não pode dizer que está tão ruim assim também. Já é porque eu acho que também tem a ver com o pequeno número, né, de animais que tem. Pelo menos eu vejo um número muito pequeno. Não sei se tem a ver com essa questão de ter que ter o animal adaptado para aquela pessoa. Então é um vínculo, é quase uma doação de medula, eu acho, né? Tem que ser uma compatibilidade muito boa, né? É. Então, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pedir desculpa pelo meu atraso. Imagina. E, e eu queria ver se tu quer deixar mais algum recado final para o pessoal também.
ter um cão-guia, mas é uma coisa que eu sou apaixonada e eu acho que a gente precisa fazer com que cada vez mais pessoas tenham noção da importância, né, do que o cão-guia traz nas nossas vidas. E é isso, convidar as pessoas para me acompanharem lá no 4P pelo Mundo, acompanhar nossas viagens. Tá paradinho agora, né? Por questão da pandemia, mas a gente está sempre postando alguma coisa lá. E falar que, independente de qualquer tipo de limitação, a minha é visual, mas eu acho que todo mundo tem um tipo de limitação, seja ela aparente ou não, mas que a vida continua, a gente precisa viver, precisa aproveitar a vida, porque ela passa muito rápido, muito rápido. E a gente veio aqui para viver, para ser feliz, para aproveitar, por mais que dificuldades existam, mas a gente tem que aproveitar o máximo dela. E enfrentar os nossos medos, que os nossos medos só nos limitam também. Isso. E a gente ultrapassando nossos medos, a gente cresce. Afinal de contas, foi passando um super medo em Curitiba com a Hillary que você cresceu e descobriu que ela foi feita para você. Foi, com certeza. E sempre que a gente vence o medo, é um gostinho de vitória muito bom. Exatamente. Então tá. Muito obrigada, muito sucesso, muita saúde para vocês duas. Enquanto ela não estiver de trabalho, manda um beijão para ela. Manda, pode deixar. E boa noite, então. Boa semana para nós. Obrigada, boa noite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.